Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, eu sou a Mari, vamos lá. No nosso último vídeo, a gente estava falando sobre a parte de mudança de estado físico aí da matéria, certo? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho ainda sobre mudança de estado, só que eu vou focar mais na parte de classificação de substância pura e de mistura, certo? Quando a gente fala que tem uma substância pura, primeira coisa que eu tenho que pensar, que essa substância, ela vai ter sempre a mesma proporção entre os átomos que formam ela. Por exemplo, se a gente pegar a molécula da água, todas as vezes que eu tenho uma quantidade de água, não importa se eu tenho um copo de água ou se eu tenho 1 litro de água, sempre cada molécula de água vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, independente da porção que eu tenha, sempre a proporção entre os átomos que formam essa substância vai ser a mesma. Por isso que a gente fala que é uma substância pura. Outra coisa que a gente pode relacionar com uma substância pura é a sua temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Então, por exemplo, quando eu falo da água, a água, se eu pegar só H2O, água destilada, água pura, o que eu tenho? Na pressão de 1 atm, a temperatura de fusão da água vai ser 0 graus Celsius, ou seja, nessa temperatura que ela vai passar do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido, que a gente viu no vídeo anterior. Se eu pegar a temperatura de ebulição da água, a 1 atm ela vai ser de 100 graus Celsius, independente da porção de água que eu tenha. Eu tenho, nesse caso, pontos fixos, tanto de fusão quanto de ebulição. A densidade também vai ser uma característica específica, porque a densidade da água para 1 atm, ela é 1 grama por ml. Então, quer dizer que se eu pegar lá 1 ml de água, colocar na balança, vai ter exatamente a massa de 1 grama, certo? Essas propriedades específicas a gente consegue identificar para qualquer substância pura. Se eu mudo a substância, eu mudo temperatura de fusão, ebulição e densidade. Só que eu tenho que pensar o seguinte, não existem 2 substâncias puras diferentes que possuam exatamente essas 3 características específicas iguais. Então, se eu consigo as 3 características específicas, temperatura de fusão, ebulição e densidade de uma substância, eu consigo identificar qual substância pura eu tô falando, certo? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Não confundir substância pura com mistura. Primeira coisa, para eu ter uma mistura, eu tenho que ter pelo menos 2 substâncias puras no mesmo sistema. Como assim? Se eu pegar água e cloreto de sódio, sal de cozinha, misturar os 2, aí eu tenho uma mistura, beleza? O que eu tenho que pensar? Numa mistura, a proporção entre os componentes, ela não é fixa. Então, se eu pegar um copo lá de água de 200 ml e colocar uma pitada de sal, colocar cerca de 1 grama de sal, eu tenho uma mistura. Se eu pegar 1 litro de água e colocar 1 quilo de sal, eu também tenho uma mistura. Só que eu não preciso ter a mesma proporção entre os componentes, certo? E quando a gente pega uma mistura, ela não vai ter nem temperatura de fusão constante, nem temperatura de ebulição constante e nem densidade constante. Por quê? Vai depender o quê? Da proporção que existe entre os seus componentes. Então, substância pura, proporção fixa entre os átomos que formam essa substância. Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição sempre constante. Mistura, eu não tenho
proporção entre os componentes que seja exata. Então eu não vou ter nem temperatura de ebulição, nem temperatura de fusão e nem densidades fixas, beleza? Agora, a gente tem que tomar cuidado que eu posso classificar uma substância pura em simples ou composta. Quando que ela vai ser simples? Quando na estrutura dela eu tiver apenas um tipo de elemento químico. Então, por exemplo, se eu pegar gás oxigênio, eu só tenho oxigênio na molécula. Se eu pegar gás nitrogênio, eu só tenho o elemento nitrogênio na molécula. Se eu pegar o bromo no estado líquido, eu só tenho o elemento bromo aí na minha molécula. Se eu pegar o ferro no estado sólido, eu só tenho átomos de ferro ali na minha estrutura, certo? Então, essas aqui são substâncias puras simples. Todas elas vão ter ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade específica, densidade aí constante. Agora, se eu tiver uma substância pura composta, ela vai ser formada por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, a água, eu tenho o elemento hidrogênio e oxigênio. O dióxido de carbono, eu tenho o elemento carbono e oxigênio. A glicose, eu tenho os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio, mas todas são substâncias puras, beleza? Agora, a mistura, a gente pode classificar ela de acordo com quantas fases ela forma. O que seria uma fase? Seria a porção que eu consigo identificar visualmente. Então, por exemplo, se eu pego água mineral e água com gás. A água mineral, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela é uma mistura e não uma substância pura. Porque na água mineral eu tenho água e tenho sais minerais. Só que quando eu olho ali a água, eu consigo identificar onde estão esses sais? Não, eu vejo uma coisa só. Então eu falo que ela tem uma fase, é uma mistura aí monofásica, então ela vai ser homogênea. Agora, se eu pegar água com gás, o gás que está na água com gás é o dióxido de carbono, CO2. Quando a gente pega e olha para uma porção, eu não consigo ver as bolinhas do gás ali. Então, se eu consigo identificar onde está o gás e onde está a água, trata-se aí de uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo duas porções diferentes, eu estou vendo duas fases diferentes, certo? Então, se eu pegar uma mistura de gases, não importa quais são os gases ou quantos gases eu tenho misturados, sempre a minha mistura vai ser homogênea, certo? Então aqui, se eu pegar e colocar dentro desse balão CO2 e colocar gás oxigênio, eu não vou conseguir identificar onde está cada um dos meus componentes. Então é uma mistura homogênea. Se eu pegar e misturar água com sal, água com cloreto de sódio, eu consigo ver onde está o cloreto de sódio nessa mistura? Não. Então também vai ser uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea a gente pode chamar também de solução. Então, se eu falo lá que eu tenho uma solução de água e sal, é porque essa mistura ela está homogênea, certo? Agora, eu posso ter uma mistura heterogênea, por exemplo, água e óleo. Eu não consigo identificar onde está a água e onde está o óleo porque eles não se misturam. Então, se eu vejo essas porções, cada porção seria uma fase. Então, aqui eu teria 2 componentes e 2 fases. Se eu pegar aqui água e sal, eu tenho 2 componentes e uma única fase. Agora, uma observação aqui importante. Tem exercício que ele fala para você que ele fez lá uma mistura, colocou, por exemplo, água, álcool e um pedaço de granito. O granito, ele é uma pegadinha que pode aparecer aí nos exercícios, porque
O granito, que é aquela pedra que a gente usa lá na pia ou às vezes no chão, ela é toda cheia de pontinhos. Se você consegue ver os pontinhos que tem ali, é porque é uma mistura heterogênea. O granito, geralmente, ele é formado por 3 componentes: mica, feldspato e quartzo. Então, se eu colocar um pedaço de granito numa dessas misturas, eu já posso falar que a minha mistura ela é heterogênea, porque só o granito sozinho já vai possuir aí 3 fases e 3 componentes. Então, para a gente ter ideia, se eu pegar água, álcool e um pedaço de granito, água e álcool se misturam, então eu vou ver uma fase só. Só que o granito não se mistura com eles. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter ali uma mistura heterogênea com quantas fases? Uma fase que vai ser a água mais o álcool, outra fase que vai ser a mica, outra fase que vai ser o feldspato e outra fase que vai ser o quartzo. Então, eu tenho 4 fases. Quantos componentes eu vou ter? Água, álcool, feldspato, mica e quartzo. Eu tenho aí 5 componentes. Então, é importante saber identificar o que seria uma fase, que é aquilo que eu observo, e o que seria um componente, que seria o quê? Uma das substâncias presentes na mistura. Beleza? Então, substância pura, simples ou composta, mistura, homogênea ou heterogênea, certo? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre curvas de aquecimento de substância pura e de mistura. Gente, até o próximo vídeo!